Olá pessoal, essa é mais uma aula do livro A Igreja Centrada e hoje entramos no capítulo 18, que fala sobre o engajamento cultural pela fusão das perspectivas ou dos modelos de engajamento com a cultura, tá? Então nós já temos visto isso há algumas aulas e hoje será o último capítulo falando sobre esse tema do engajamento cultural, tá? Nós ainda estamos no segundo compromisso da Igreja Centrada, que é com a cidade, que envolve a contextualização, envolve o engajamento cultural. E nessa sessão, dentro desse segundo compromisso, o primeiro foi o Evangelho, o segundo é a cidade, e o último será o movimento, que entraremos. Mas nessa sessão da cidade, temos trabalhado a questão do engajamento cultural. Tá? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante para que você entenda essa aula aqui. Como introdução, o Tim Keller começa mostrando que, por alguns motivos, as pessoas se relacionam com a cultura, de algum modo, né? Então ele vai falar que o histórico pessoal é muito importante para influenciar a maneira como a pessoa vai se engajar e enxergar a cultura, o próprio temperamento das pessoas, a tradição eclesiástica, né, da igreja e a tradição que ela veio, e o contexto ministerial. Tudo isso são motivos que levam alguns a realçar alguns modos de se relacionar com a cultura. Então é natural que isso aconteça, tá? Ele só está descrevendo como as coisas acontecem. Então, por conta desses vários motivos, então as pessoas se relacionam de determinadas maneiras com a cultura e acabam escolhendo, ainda que não conscientemente, ainda que não conhecendo o nome de cada modelo de engajamento cultural que a gente tem visto, elas estão inseridas em alguma vertente desses modelos. Tá? Então, este capítulo, a ideia é oferecer conselhos práticos sobre como agir de forma fiel e eficaz dentro do modelo adotado. Tá? Ele não está propondo um outro modelo utópico que pretende pegar o melhor de cada modelo e excluir tudo o que é ruim, porque isso é impossível, segundo ele. Então, o que ele quer fazer é dar conselhos práticos para que nós, dentro do modelo que nós adotamos, dentro do modelo que nós partimos, por conta de coisas como história pessoal, temperamento, tradição eclesiástica, contexto cultural, como que a gente pode ser mais equilibrado dentro desses modelos. Então, por isso, a primeira dica, o primeiro conselho prático que ele dá no capítulo, é que nós busquemos o centro como esse lugar de equilíbrio, o centro como essa proposta ministerial que ele enfatiza em todo o livro, né? O Evangelho como centro, o lugar de equilíbrio entre dois extremos, que é o legalismo e o liberalismo. Ele vai fazer isso com a contextualização, com o engajamento cultural. Então essa é a tese do livro dele, né? Esse buscar o centro para essa igreja centrada. E aí dentro dessa dica ou desse conselho, ele diz então que nós devemos discernir e incorporar perspectivas de outros modelos. Tá? Isso é importante para que a gente busque o centro, para que a gente busque o lugar de equilíbrio. A gente precisa discernir quais são as perspectivas dos outros modelos e é o que a gente tem feito aqui. Nessas últimas aulas nós tentamos descrever o que cada modelo ensina, o que cada modelo enfatiza, quais são os pontos fracos de cada modelo de engajamento cultural, desses 4, né, que a gente tem trabalhado. E aí a ideia de buscar o centro não é só discernir, conhecer, saber as diferenças, mas saber incorporar as perspectivas de outros modelos que não o nosso. Porque cada modelo tem uma ênfase necessária e importante, uma forma de ver as coisas que os outros não têm. Então por isso que é importante buscar incorporar as perspectivas dos outros modelos no nosso também. E aí então ele vai nos relembrar as ideias formadoras de cada modelo, já que é importante esse discernimento, né?
No modelo da relevância, ele vai dizer então que a ideia formadora é essa ideia do shalom vindouro, nessa paz, né, como a gente costuma traduzir essa ideia de shalom do hebraico, e a restauração de todas as coisas. Então o modelo de relevância visa essa ideia de que em Cristo tudo será e é restaurado, né, buscando aquilo que o propósito original de Deus na criação, que é essa shalom, e agora, depois da queda, em Cristo, todas as coisas podem ser restauradas, afinal de contas, Cristo reconciliava consigo mesmo, não só os seres humanos, mas todas as coisas debaixo neste mundo, né? Então, é uma igreja que existe para os outros, em decorrência dessa ideia formadora, né, desse shalom divino, desse shalom que vem ainda, né, e essa restauração de todas as coisas. Então a igreja, ela existe para os outros, realizando um serviço sacrificial para o bem comum. São agentes desse shalom de Deus e são agentes dessa restauração de todas as coisas. Então por isso que eles buscam a relevância onde eles estão inseridos, se sacrificando e servindo a comunidade para o bem dela, para o bem comum. Já o modelo transformacionista é um modelo que a sua ideia formadora é pensar e viver em todas as áreas da vida de maneira caracteristicamente cristã. Então a ideia da cosmovisão cristã é a maneira de enxergar e se relacionar com o mundo que influencia absolutamente todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos pensar, nós precisamos agir, viver, sentir, trabalhar, se relacionar com os nossos vizinhos, fazer todas as coisas que nós fazemos na vida de um modo caracteristicamente cristão, de um modo diferente. A visão cristã, a cosmovisão, ela influencia toda a nossa vida, é o que o modelo transformacionista prega. E aí, então eles incentivam pessoas a seguir a Cristo tanto na vida privada quanto na pública. Eles têm uma aversão a essa dicotomização da vida, né? Essa separação do que você pode fazer na vida privada ou na pública. Não, a fé é uma questão do âmbito privado. Você faz na sua casa, nas quatro paredes, na sua igreja, mas nas esferas públicas, na política, no trabalho, você não deve deixar influenciar. O modelo transformacionista vai contra essa ideia, dizendo que seguir a Cristo influencia todas as esferas da nossa vida. Já o modelo contracultural, ele vai pregar, a sua ideia formadora é uma estratégia redentora de Deus em chamar um povo especial para si. Tá? Então, ele se baseia muito na ideia de Deus chamando Abraão e Deus separando Israel como um povo para si, um povo para ser sinal e luz para as demais nações, que deveriam ver Israel como um povo diferente, e ao ver Israel como um povo diferente, eles teriam uma imagem do Deus a quem Israel servia. Então esse é o modelo contracultural, que convoca a igreja a ser uma comunidade contrastante, que contrasta, que diferencia em relação à cultura ou à sociedade ao redor. E também uma marca do reino futuro para que possamos ser testemunhas diante do mundo. Tá? Então a igreja deve ser essa marca do reino que ainda vem, mas para que ela expresse, para que ela testemunhe isso diante do mundo, para que o mundo veja esse relampejo do reino futuro através da igreja. E para o modelo contracultural, a igreja tem como oferecer o melhor ambiente para moldar a cosmovisão cristã para a obra do reino no mundo. A igreja é, em si, esse melhor ambiente para que a cosmovisão cristã seja vista, seja testemunhada pelo mundo. E o modelo dos dois reinos, o último modelo que vimos, ele se baseia na ideia do deleite na bondade da criação. Então é apreciarmos, é nos beneficiarmos do fato de que a criação é boa. Deus fez todas as coisas
boas, perfeitas. E então eles enfatizam a dignidade da vocação secular, do trabalho que não é na igreja, e na importância de realizar esse trabalho, essa vocação, de uma forma marcada por uma excelência visível a todos. Tá? Não é o que o modelo transformacionista fala, não é que eles dizem que o trabalho deve ter uma maneira caracteristicamente cristã de ser realizado, mas que o cristão no trabalho precisa fazer de uma forma que a excelência do que ele faz seja visível a todos. Tá? E aí então a famosa pergunta e resposta daquele diálogo de Lutero, né? De que chegam para ele e perguntam: como posso ser um sapateiro cristão? E aí então Lutero responde: sendo o melhor sapateiro possível. Então essa é a ideia principal aqui do modelo dos dois centros, mas é apenas um resumo, porque nós já temos visto isso nas últimas aulas. E então esses são os temas condutores dos modelos de engajamento com a cultura. E cada tema desse, que eu rapidamente descrevi aqui, ele é representado por uma linha partindo do diagrama que nós vimos na aula passada. Então esse é o diagrama aqui. Um momento, ele está carregando. Esse é o modelo. E aí, esses são os modelos, né? Esse é o diagrama. E aí, cada tema fundador, cada ênfase predominante em cada modelo é representado por essa linha aqui, tá? E aí, são os temas, aqui é aquilo que a gente já viu de ter muita graça comum, pouca graça comum, ser ativo no ato de influenciar a cultura, ser passivo no ato de influenciar a cultura. Então, e quanto mais próximo do centro, mais ênfase, mais as ênfases são equilibradas, se beneficiando então das ênfases dos outros modelos. Então a ideia é que quanto mais distantes estivermos do centro, então quanto mais, por exemplo, o modelo transformacionista caminhe para cá, mais distante ele fica da ênfase dos outros modelos que são importantes. Então, quanto mais distante estivermos do centro, mais defenderemos um dos temas do modelo de modo reducionista. Quanto mais longe do centro, mais reducionista você vai ser, porque você vai enfatizar só, principalmente, a ideia, a perspectiva correta do seu modelo, sem se importar com as perspectivas dos outros modelos. E então isso leva ao risco de não valorizar os temas bíblicos ao mesmo tempo, aqueles que nós já vimos várias vezes, né? A ideia da criação, da queda, redenção e restauração. Então o fato de que Deus criou todas as coisas boas, o pecado afetou todas as existências todas as faculdades da existência humana, e que em Cristo, então, ele redime não só o ser humano, mas ele reconcilia todas as coisas consigo mesmo na cruz, e a restauração final de todas as coisas. Todos esses capítulos da narrativa bíblica, eles têm consequências, eles influenciam a maneira como a gente se engaja com a cultura. Então, é por isso que é muito importante buscarmos o centro, para que nós não negligenciemos nenhum aspecto do enredo bíblico, da criação, queda, redenção e restauração. Tá? Então, quanto mais no centro, mais então teremos dentro ainda que do nosso modelo, tá? Ele não está falando para você criar um modelo do centro, mas ele está falando no seu modelo, por exemplo, transformacionista, quanto mais no centro você estiver, menos reducionista você vai ser e mais equilibrado dentro do seu modelo você vai ser, tá? E aí, então, o centro ele é marcado pelo esforço de unir as seguintes realidades. Tanto a criação quanto a queda, ou seja, quanto as influências que a boa criação de Deus traz no nosso modelo de engajamento com a cultura, quanto a preocupação que a gente precisa ter com as decorrências da queda, do pecado também no nosso modo de nos engajar com a cultura. Então, o centro é marcado por unir essas duas realidades. Também de unir a realidade da revelação natural e da revelação especial.
ou seja, dos dois livros, né? O livro da natureza e o livro da graça, o livro da Bíblia. Então é você também aprender a unir essas realidades, a perceber as implicações de cada uma dessas realidades, seja de contemplar e absorver e estudar o mundo físico, onde Deus se revela de uma maneira natural e abrangente para todas as pessoas, e estudar também aquela revelação especial que é importantíssima, inclusive, para que você analise de maneira correta vários aspectos da revelação natural. Então o centro é marcado por esse equilíbrio e o esforço de unir essas realidades. Também de unir a realidade da maldição e da graça comum. Então o fato de que o pecado, quando entrou no mundo, ele afetou todas as coisas, tá? O mundo é um mundo caído, mas ao mesmo tempo a graça de Deus, ela a todo momento restringe a maldade do homem, ela concede atitudes boas a homens mesmo que não sejam cristãos, e ainda assim a graça comum concede a beleza, concede bondade, concede uma série de coisas que não estão restringidas somente a cristãos, como Jesus diz, né? Que Deus vai chover sobre justos e injustos, né? Então, inclusive o próprio ímpio, ele tem alegria no seu coração por conta da graça comum. Então, o centro é marcado por unir essas duas realidades que trazem implicações importantes no modelo de engajamento cultural. O já, mas e o ainda não. A ideia de que o reino já é presente, então isso tem uma série de implicações do reino já ser inaugurado aqui na Terra, mas ainda não totalmente consumado, não totalmente presente na sua inteireza, porque ainda nos resta a consumação do reino. E então isso também traz implicações quanto àquela ideia de sermos otimistas demais ou pessimistas demais. Aquele que é pessimista, ele não entende a realidade do já do reino. E aquele que é muito otimista, ele não entende que ainda o reino, na sua plenitude, ele ainda está por vir. Então não dá para esperar que o todo do reino, a sua magnitude maior, já esteja presente aqui na Terra. Então isso nos livra desses dois extremos. A própria ideia de continuidade e descontinuidade entre o que é agora e o que vai ser no porvir, no novo céus e na nova terra, a ideia do pecado e da graça. Então o centro é marcado por unir essas realidades que muitas vezes cada modelo ele tem a tendência de enfatizar mais alguma dessas realidades em detrimento de outras. Então aí o centro é o lugar que você tenta unir melhor essas realidades. Então, quanto mais nos aproximamos desse centro do diagrama, mais mantemos nosso tema em equilíbrio com os demais. Esse é o modelo da igreja centrada para o engajamento cultural, no qual tentamos evitar os desequilíbrios. Tá? Então é isso que ele está tentando propor em todos esses capítulos que ele tem falado sobre o engajamento cultural. A conclusão dele é que a sua proposta é de que nós estejamos no centro, ainda que dentro de algum modelo, por ser inevitável não fazer parte de um modelo, mas que nós estejamos mais próximos do centro possível, para que nós evitemos os desequilíbrios entre, por exemplo, o triunfalismo ou o afastamento dos modelos existentes. Então, ou você achar que as coisas vão se resolver tudo aqui e agora, ou você se afastar de todos os modelos, achar que então não é necessário, não é ou que é possível que você não faça parte de nenhum desses modelos ou enfatize nenhuma dessas perspectivas. Então isso seria um desequilíbrio. E também um desequilíbrio entre a acomodação em relação à cultura e do afastamento em relação à cultura. Então ou você se adapta demais, você se acomoda demais à cultura, e aí você se torna indistinguível
você não consegue, as pessoas não conseguem mais diferenciar a igreja ou você da cultura. E o outro extremo é você se afastar em relação da cultura sem se comunicar com ela, tá? Sem se importar em influenciá-la. Então você simplesmente se torna, faz parte de um gueto cristão, uma bolha cristã, e você não se relaciona mais com a cultura, em amor, em serviço. Tá? E aí dá um exemplo aqui de equilibrar duas ênfases de modelos diferentes. Então, há dois modelos diferentes. Ele compara, que é o dos dois reinos e o transformacionista. Ele vai falar, os dois reinos, ele eleva de maneira correta a dignidade e o significado divino de todo o trabalho realizado por todas as pessoas. Então ele enfatiza que, olha, o trabalho é bom, Deus criou o trabalho inclusive antes do pecado, antes da queda. Então o trabalho por si só ele é bom. Então não só o cristão, mas o não cristão, ele tem dignidade quando ele trabalha. E há um significado divino aqui no trabalho realizado por todas as pessoas. Já o modelo transformacionista, a ênfase dele é que as idolatrias motivam nossa vida, e uma dessas idolatrias é o trabalho. E por consequência, esse modelo então valoriza o trabalho a partir de um entendimento cristão do desenvolvimento humano, dentro daquela ideia que a gente já viu de trabalhar de uma forma caracteristicamente cristã. Então as duas ênfases são corretas, mas o equilíbrio está em combinar essas posturas, o que leva a uma capacitação dos cristãos a serem humildes e apreciarem os colegas não cristãos, por um lado, tá? Porque já que o trabalho é digno e aí não só para cristão, então eles conseguem valorizar colegas não cristãos em seus respectivos trabalhos, mas ao mesmo tempo ele convoca os cristãos, inclusive os não cristãos, a não se satisfazerem em realizar o seu trabalho de acordo com os padrões e filosofias reinantes em seu campo de atividade, já que todos os campos de atividade foram afetados pelo pecado. Então ele diz, olha, por mais que essa combinação desses modelos deve enfatizar tanto a dignidade do trabalho quanto o perigo de nos satisfazermos em realizar o trabalho de acordo com os padrões e filosofias idólatras que reinam na esfera de trabalho, no campo de atividade particular nosso. Então essa é uma combinação, um exemplo aqui positivo de como você combinar ênfases de modelos diferentes. E aí então Miroslav Volf ele vai dizer que os cristãos podem ter 3 tipos de posicionamento em relação a um elemento particular de alguma cultura. Então ele diz que o cristão pode ver aquele elemento particular como algo aceitável, então que simplesmente o cristão recebe e utiliza daquele elemento, ou ele pode adotar o elemento, mas ele transforma o elemento a partir do seu cerne, ou seja, da sua essência. Então ele adota, mas ele modifica, porque tem coisas ali que não prestam, e então ele precisa restaurar, transformar a partir da essência. Ou uma terceira opção é rejeitar por completo esse elemento particular da cultura e até mesmo se esforçar para aboli-lo da sociedade para o bem de todos. Então esses 3 posicionamentos eles precisam estar dentro da nossa atividade de engajamento cultural. Tem coisas na cultura que a gente pode olhar e ver como aceitável, que é plenamente aceitável, que a gente vê aquele elemento encharcado de graça comum de Deus e a gente simplesmente pode usar e abusar daquele elemento cultural. Outros, a gente vai poder ver marcas da graça comum, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar transformar aquilo a partir da essência, do cerne, do seu núcleo, para que a gente então de fato adote aquilo. Ou uma série de coisas a gente vai rejeitar por completo e vai se esforçar para ir contra e acabar com aquilo. Tá? Então essas são as formas, esses são os posicionamentos que a gente pode ter em relação
algum elemento da cultura. E ainda o Wolff vai falar que o equilíbrio está em expressar o meio termo entre abandonar a cultura e dominar a cultura, o que talvez signifique manifestar nossas diferenças enquanto permanecemos dentro da cultura. Isso aqui é o lugar de equilíbrio que Miroslav Volf está propondo. E aí então ele fala, essa proposta chama 2 não e 1 sim, em que ele vai falar não para transformação total, que é a ideia de você dominar a cultura, de você achar de maneira muito otimista que você vai conseguir transformar toda a cultura. Ele fala que isso não é uma expectativa boa que você deve se relacionar com a cultura. O outro não é dizer o não à acomodação, tá? É você ser, não dominar, mas ser dominado pela cultura, você se acomodar aos padrões culturais. Isso aí é ser otimista, é você ser otimista quanto à ideia de que a cultura é totalmente boa, então você pode se acomodar tranquilamente. E então a proposta dele, o sim, é para o engajamento, você se engajar não tendo nenhuma dessas visões ou da transformação total ou da acomodação. Então, ou ser passivo demais ou ativo demais, mas o modelo do engajamento. E a conclusão que nós tiramos dessa primeira parte é que cada modelo tem no âmago uma perspectiva única sobre o mundo e uma verdade fundamentalmente bíblica que qualquer cristão sério precisa reconhecer. Então, cada modelo tem uma perspectiva única sobre o mundo. Por isso que a gente precisa estar o mais próximo do centro possível para que nós nos beneficiemos dessas perspectivas únicas que cada modelo tem. Dessas verdades fundamentalmente bíblicas que qualquer cristão sério precisa reconhecer, e dentro do seu próprio modelo, se ele tiver fechado a esse diálogo, a esse discernimento dos outros modelos, ele vai perder verdades fundamentalmente bíblicas por ele estar negligenciando as outras abordagens culturais. Então a conclusão é que os seguidores de cada modelo devem tentar, com muita humildade, descobrir a alta percepção e sabedoria das outras abordagens para melhor honrar a palavra e a vontade de Deus. Então essa é a proposta aqui. Então é buscar esse centro. Um outro conselho que o Tim Keller dá no capítulo é que nós identifiquemos a estação que nós nos encontramos. Então a pergunta que ele inicia esse conselho prático é: existe então talvez um posicionamento ideal que não se encaixa em nenhum desses 4 modelos e ele equilibra todas as perspectivas e ênfases dos modelos em perfeita simetria, como se o centro fosse um novo modelo e então nós pudéssemos categorizar esse modelo, nomear esse modelo como um outro perfeito, e ele diz, não existe isso por 2 razões, que nós não conseguimos ter essa perfeita simetria entre os modelos. E a primeira delas é justamente o fato de que o relacionamento do cristianismo com a cultura passa por um ciclo, e ele vai chamar esse ciclo de 4 estações, por isso que o conselho prático dele é identificar a estação que nós nos encontramos. Então ele vai falar que no ciclo na estação do inverno, né, do relacionamento de Cristo com a cultura, a igreja ela é hostil à cultura e acaba colhendo poucos frutos. E ela está sob ataque e ela é espiritualmente fraca. Tá? Então essa é a estação do inverno. A estação da primavera é uma igreja sob ataque, possivelmente sendo perseguida pela cultura, só que vem do crescimento. Então são locais, por exemplo, como a China, que ainda há uma perseguição, mas ao mesmo tempo é o país onde talvez a igreja cresça mais. Então é sob ataque, está sendo perseguida, mas ao mesmo tempo se vê crescendo. Então essa é a estação da primavera. A estação do verão é uma igreja aliada, que ela é tida em alta conta pela cultura, ao invés de ser
a ter uma hostilidade entre igreja e cultura, ou ao invés de ser perseguida ou ser atacada pela cultura, mas ela é tida em alta conta pela cultura. E com muitos cristãos no centro de produção cultural. Então essa é uma estação também em que a igreja passa nesse relacionamento com a cultura. E a última estação é uma igreja cada vez mais marginalizada em uma cultura que agora é pós-cristã, já passou dessa fase de ser aliada ou ser tida em alta conta pela cultura, mas agora numa cultura pós-cristã ela é marginalizada e acaba buscando novos caminhos para evangelizar de modo cativante quando isso acontece. E aí ele vai dizer que não existe uma resposta fácil à pergunta em qual dessas estações nós estamos. Mas por mais que não seja fácil, nós precisamos nos esforçar para respondermos e nos perguntarmos em qual estação nós estamos. Então isso é muito importante, essa análise precisa ser feita e essa identificação vai gerar implicações para o nosso modelo ou para chegarmos nesse lugar de equilíbrio. E então isso aqui é para, em primeiro lugar, mostrar que não dá para ter essa perfeita simetria porque nós passamos por ciclos, por estações. Então não existe um modelo que deve ser utilizado perfeitamente em cada situação. Tá? Então, cada modelo tem a sua própria caixa de ferramentas, com abordagens específicas, com temas bíblicos específicos, e então a nossa atual estação cultural, quando nós descobrirmos, vai nos ajudar a entender melhor quais ferramentas então devemos usar, quais temas bíblicos devemos enfatizar, tendo em vista a estação que nós estamos inseridos. Qual é a época? Tá? É importante analisarmos a época que nós estamos inseridos, fazer essa exegese cultural, exegese do nosso tempo, para que então nós usemos as ferramentas adequadas e as ênfases dos temas bíblicos adequados. E uma outro princípio, um outro conselho prático é seguir as suas convicções. Então essa é a segunda razão para que haja uma impossibilidade nessa simetria perfeita entre os modelos. E ele vai dizer que cada modelo atrai as pessoas com base em seus diferentes dons e chamados ministeriais. Então, se por um lado depende da época, né, depende dessa estação de relacionamento do cristianismo com a cultura, por outro lado, cada indivíduo é atraído por algum modelo específico, tendo em vista os seus dons e o seu chamado ministerial. Então, o modelo que adotamos será influenciado inevitavelmente pelo nosso temperamento, pelo chamado que nós temos, pelos dons espirituais que temos. Então, por conta disso, nós sempre teremos a tendência para um modelo e não outro, tendo em vista que ninguém tem o mesmo temperamento, que ninguém tem o mesmo chamado e o mesmo dom espiritual. Então, por isso que nós temos essa tendência. E os dons espirituais tornam as pessoas particularmente sensíveis a certos tipos de problemas. Então ele dá um exemplo interessante que é, lá na Redeemer, pessoas vinham reclamar com ele da ideia de que a igreja não evangelizava como eles achavam que deveria. Né? Pessoas reclamando numa falta de evangelização, que é uma ênfase preponderante em algum tipo de modelo de engajamento com a cultura. Outras pessoas vinham reclamar que existia uma falta de auxílio ao necessitado, existia uma falta de engajamento social, de buscar a justiça social na comunidade ao redor. E existiam outras pessoas que vinham reclamando de que tanto a evangelização quanto o exercício da misericórdia eram desorganizados. E aí, em cada reclamação dessa, dá para perceber que essas pessoas geralmente eram as pessoas que
tinham facilidade em perceber certos tipos de problema, porque isso estava relacionado ao dom delas. Então, quem tinha dom de evangelismo percebe mais a falta de evangelização da igreja. Quem tem dom de misericórdia percebe mais a falta de auxílio ao necessitado. E quem tem o dom da administração percebe mais e é mais sensível ao tipo de problema de desorganização na igreja. Esses são apenas exemplos. Mas para mostrar então que os nossos dons, eles nos geram uma tendência de encaixarmos melhor em certo tipo de modelo que enfatiza aquilo que está relacionado ao nosso dom. Tendo em vista isso, então, devemos abraçar o modelo que se encaixa melhor com as nossas convicções, cuja caixa de ferramentas é mais adequada aos nossos dons espirituais, tá? Ao nosso chamado, ao nosso temperamento. Então é esse modelo que nós devemos abraçar, porque é inevitável que nós sejamos inclinados a um modelo dentre outro. E uma vez então que descobrimos nosso modelo, aí sim então estaremos aptos, dependendo das estações, que é a primeira razão aqui, e também dos contextos culturais, a usar as ferramentas das outras caixas. Então, quando nós descobrimos qual é a nossa estação, quando nós descobrimos quais são os nossos dons e qual é então em decorrência o nosso modelo, nós estaremos mais capacitados a conseguir usar ferramentas de outras caixas, de outros modelos. Tá? Então é assim que nós chegaremos então nesse lugar central, nesse lugar de equilíbrio. Mesmo sem abdicar ou rejeitar a sua filiação, por assim dizer, em algum modelo. Um outro conselho prático, então, é distinguir o organizado de orgânico. E esse é um ponto muito importante, meus queridos, muito importante. Prestem muita atenção nesse ponto. Um dos maiores pontos de tensão entre esses modelos que a gente tem falado, desses 4, é justamente como eles entendem qual é a missão da igreja. Existem livros e livros, cursos e cursos, falando sobre qual é a missão da igreja, e existe muita divergência em relação a isso, que surge da ênfase desses modelos. Então, por exemplo, o entendimento tradicional da missão da igreja é que a missão que a igreja tem é de pregar e evangelizar as pessoas, de fazer discípulo todas as pessoas. Essa é a missão da igreja. Só que um modelo enfatiza isso só. 3 dos outros modelos restantes acrescentam bem mais do que simplesmente pregar o evangelho e fazer discípulos como a missão da igreja. Então eles enfatizam a necessidade da misericórdia e da justiça social. Eles enfatizam a ideia do engajamento cultural, o engajamento político. E aí então, muitos temem que enfatizar esses últimos aqui, a ideia de misericórdia e justiça, engajamento cultural, engajamento político, corroa a capacidade da igreja em evangelizar e discipular, que essa é uma ênfase dos 2 reinos. Os 2 reinos vai a falar, olha, a missão fundamental e principal e única da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Os outros modelos enfatizam que tem mais coisa, que tem fazer misericórdia, justiça social, se engajar com a cultura, se engajar com a política, tudo isso faz parte da missão da igreja. A preocupação do modelo dos 2 reinos e de muita gente hoje em dia é enfatizar essas coisas demais prejudicará a nossa missão, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. E aí então, por isso que é muito importante nós distinguirmos o organizado de orgânico, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. É a distinção entre a igreja institucional e a igreja orgânica. Tá? A igreja institucional é a igreja organizada e a igreja orgânica é a igreja orgânica, né? Mas Abraham Kuyper, então, um teólogo que é mais reconhecido dentro do modelo transformacionista, ensinou que a igreja institucional, ele definiu a igreja
institucional como a igreja reunida, organizada sob a liderança de líderes e pastores. Tá? Essa é a igreja institucional, que é chamada justamente a lidar com a palavra, com os sacramentos. Então, é a igreja que vai pregar o evangelho, que vai batizar, que vai fazer discípulos. Essa é a responsabilidade da igreja institucional. Essa igreja que é reunida e é organizada sob pastores, presbíteros, os líderes dela. Já a igreja orgânica se refere não a essa igreja reunida, mas a todos os cristãos do mundo inteiro que foram discipulados e preparados para testemunhar do evangelho em todas as áreas da vida. E eles foram discipulados e preparados justamente pela igreja institucional, através da palavra, da administração dos sacramentos. E então, diferenciando uma coisa da outra, a gente pode chegar à conclusão de que, como cristãos no mundo, nós temos de pensar e trabalhar juntos, unindo-nos de maneira criativa, sendo a igreja orgânica que a igreja institucional nos discipulou a ser. Então nós precisamos ser, no mundo, na nossa vida, fora da igreja institucional, o que essa igreja institucional nos discipulou a ser, nos capacitou a ser. Então, fazendo essa diferença, então a gente consegue não negligenciar nenhuma dessas coisas aqui, que são pontos importantes em toda a Bíblia. Então, as atividades cristãs sociais, que é o engajamento cultural, político, a misericórdia, a justiça, né? As atividades cristãs sociais, culturais e políticas, não brotam diretamente das estruturas e autoridades da igreja, ou seja, elas não vêm da igreja institucional. Tá? Como exemplo aqui, elas não vêm da igreja presbiteriana do Jardim Tranquilidade, não vêm daí. Mas elas se expressam organicamente em várias esferas da vida. Então essas atividades, elas se expressam de maneira orgânica em várias esferas da vida, à medida que os cristãos vivem a espiritualidade que é desenvolvida e é nutrida no culto e na disciplina da igreja, ou seja, na igreja institucional. Então isso aqui é bem importante para que a gente discirna então quais são os deveres e as responsabilidades próprias do cristão e da igreja como instituição. E ao fazer essa diferença, a gente consegue se responsabilizar mais pelas nossas escolhas, atitudes, pelo nosso engajamento. Então é necessário distinguir entre os direitos e as responsabilidades do cristão e os direitos e as responsabilidades da igreja como instituição. A igreja que instrui e discipula o seu povo a fazer justiça na arena pública, que é a igreja institucional, tem de ser sensível às questões e aos males sociais nos seus ensinos e pregações, porque é a igreja institucional que vai capacitar, que vai discipular o cristão, a igreja orgânica, a se envolver de maneira adequada com a sociedade, com a cultura, com a política. Então, por isso que a igreja institucional ela precisa ser sensível às questões, aos males sociais, para ensinar adequadamente, para treinar adequadamente. Só que sem cometer o erro fatal de se tornar um grupo de apoio e sem perder de vista a sua missão principal. Ou seja, é ensinar os cristãos a se engajarem com a cultura, mas sem virar um grupo de apoio político. Sem a igreja ser partidária de algum movimento político, de algum candidato político, porque isso é perder de vista a sua missão principal. O cristão, sim, ele deve se engajar com a política, o cristão, sim, deve ter um candidato, o cristão, sim, deve ser responsável em todas as áreas da sua vida política, social, cultural, mas a igreja, ela não pode se misturar, se perder e se tornar um grupo de apoio nessa área, porque isso não é a sua missão principal. Tá? Então, a igreja é essa instituição que ensina, que capacita, que é sensível às questões culturais, mas é o cristão, o indivíduo que precisa se relacionar
com essas coisas. Então essa distinção, ela constrói uma ponte entre os modelos de relação entre Cristo e a cultura. Tá? Essa distinção entre quais são os direitos e responsabilidades da igreja como instituição e quais são os direitos e responsabilidades do cristão em si, no seu trabalho, na sua casa, no seu país. E se essa distinção for mantida, essa ponte for mantida, as pessoas cativadas pelo engajamento cultural e pela justiça, que são esses pontos aqui, vão evitar o erro das igrejas históricas mais antigas que perderam a visão pelo evangelismo e pelo discipulado, justamente caindo contra aquilo que o modelo dos dois reinos fala. Que é, se você enfatizar esses tópicos aqui, você vai acabar não fazendo bem aquilo que é a missão da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, quando você leva em consideração essa ponte e essa distinção da igreja orgânica e da igreja organizada, então essas pessoas que são engajadas com a cultura e com a justiça, elas não vão cair no erro de perder a visão do evangelismo e do discipulado. Do contrário, também é verdadeiro. As igrejas preocupadas em continuar a missão de fazer discípulos, elas vão treinar os seus membros para a obra da evangelização, mas também para que se engajem com a cultura e com a justiça. Então as igrejas, o modelo dos dois reinos, não só vai dar atenção, né, como igreja, a pregar o evangelho e fazer discípulos, mas como vai ser sensível a capacitar esses discípulos para que eles exerçam a misericórdia e justiça, para que eles exerçam engajamento cultural e político. Tá? Então esse aqui é o lugar de equilíbrio. Por isso que o Tim Keller está dizendo, olha, é importantíssimo que nós distinguamos a questão da igreja institucional da igreja orgânica. E por último, ele propõe, o último conselho prático, é que nós hajamos e não reajamos. Ele vai dizer então, vai fazer uma análise do que acontece, é que muitas vezes grupos de diferentes modelos, eles convocam a igreja a fazer coisas diferentes e vivem se atacando por causa das ênfases que dão às suas diferenças. Então eles criam a sua identidade ao lutar contra outro modelo. E enfatizam demais as suas diferenças, menosprezando, diminuindo os outros modelos. Eles não façam isso, não fique reagindo a outros modelos, porque você vai acabar menosprezando pontos importantes, esses pontos que são necessários para o equilíbrio. E ainda como análise, ele vai dizer que existe uma tendência de reagir ao invés de agir, e isso está por detrás do impulso reducionista na extremidade de cada modelo. Um impulso que, no final das contas, torna-se autodestrutivo, gerando, de fato, um desequilíbrio e uma infidelidade ao testemunho bíblico integral. Porque você está distanciando-se demais do centro, do núcleo, do lugar de equilíbrio, e aí você, inevitavelmente, se torna reducionista e negligencia pontos do enredo bíblico que são essenciais. E aí, conselhos práticos dentro disso, é que nós, de fato, então, evitemos a arrogância. Para que nós não pensemos que a nossa tradição particular é a nova obra de Deus, é a solução para os problemas que nós vivemos na nossa sociedade. E que os outros modelos, que as outras ênfases estão desaparecendo, estão acabando. Né? Porque o nosso modelo, sim. Não, evite isso. Evite também culpar, ou seja, tente apagar as histórias pessoais ao analisar a cultura. Às vezes você foi afetado por algum extremismo dentro de algum modelo, o que te leva a ser extremista em favor de outro modelo. Por conta de rancor, por conta das consequências que talvez o exagero de algum modelo deixou na sua vida. Então ele diz, olha, perdoe e busque se arrepender, talvez, se você foi um desses extremistas. Em terceiro lugar, ele diz, evite frustração. Não deixe que uma igreja que não compartilha do seu modelo de engajamento cultural te empurrar para as formas mais extremas do seu posicionamento. Porque às vezes, os seus dons, os seus temperamentos te levam a fazer parte
naturalmente de algum modelo, mas a igreja em que você está inserido não faz parte do seu modelo. E aí então ele diz, olha, cuidado para que você não seja frustrado então e que o engajamento cultural da sua igreja acabe te empurrando para ser um extremista dentro do seu próprio modelo, do seu posicionamento. Não deixe que os conflitos transformem você em um proponente rígido demais da sua abordagem. Então alguém que vai ser reducionista, alguém que não vai estar aberto ao diálogo, alguém que não vai aprender com outras pessoas e com ênfase de outros modelos. Então ele diz, cuidado com esse tipo de frustração. E por último, evite a ingenuidade. É inevitável se situar em algum modelo. Assim, então, desfrute dos pontos fortes do seu próprio modelo, já que é inevitável, mas admita ao mesmo tempo as fraquezas do seu modelo, tá? Aprenda a reconhecer isso, por isso que essas aulas aqui são muito importantes, e aproveite ao máximo as características dos outros modelos. Então, esse é o lugar do equilíbrio em que se evita a ingenuidade. Ó, eu tenho um modelo. Quais são os pontos fortes deste modelo? Que estão muito relacionados aos meus dons, ao meu temperamento. Mas quais são as fraquezas também desse meu modelo, que estão relacionadas aos dons que eu não tenho, ou às fraquezas? E quais então são as ênfases, as características de outros modelos que eu preciso me beneficiar, que eu preciso correr atrás, que eu preciso me envolver, que eu preciso aprender? Então esse é o lugar de equilíbrio. Guarde isso, guarde esses conselhos práticos. Então busque o lugar, busque o centro, identifique a estação que você se encontra, siga suas convicções, né? Perceba os seus dons e chamados e perceba qual modelo que você naturalmente está mais encaixado. Distinga entre a igreja institucional e a igreja orgânica e haja e não reaja, e desses conselhos dentro desse tópico aqui também, preste bastante atenção a eles. E como eu sempre digo, gaste um tempo tentando responder essas perguntas para reflexão e debate. Tá? São perguntas muito importantes. Por conta do nosso tempo hoje eu não vou ler cada uma delas, mas eu encorajo muito que você as leia e responda, seja em grupo ou seja sozinho. Esse material ele vai estar no link aqui na descrição do vídeo, então você pode ter acesso, você pode copiar e pode anotar coisas. Então isso aqui está à disposição no link na descrição do vídeo, tá? Então até o próximo capítulo 19. Até a próxima aula e Deus os abençoe.